Bom dia, boa tarde, boa noite. Renato, sinto muito, mas não tem que abrir o programa assim. Não importando a hora que você está ouvindo, e dessa vez estamos vendo, temos espectadores nesse programa. Estamos de volta a mais um Conexão TI para Negócios, nossa última sequência desse ano. Estávamos discutindo acaloradamente o assunto da lei. O Perim está aqui, obviamente, conosco também, o Renato. Vamos dar sequência, Renato? Em que ponto que nós estávamos? A Lei 12.737, que fala da tipificação criminal dos delitos informáticos. E discutimos aqui algumas condicionantes. A lei que trata da evasão. Então, para invadir um computador, tem que haver a quebra de um dispositivo de segurança. Mas tem que haver mais que isso. Tem que haver também, veja que interessante, tem que haver também um fim específico. Tem que invadir um dispositivo informático, quebrar o dispositivo de segurança com o fim de obter, adulterar ou destruir dado ou informação. E aqui vem a pergunta para o Xandó. Xandó, quando eu invado um sistema, automaticamente eu não obtenho um dado ou uma informação? De imediato, com certeza a senha do fulano, porque de alguma maneira você quebrou ou você passou por trás da senha do fulano. E a quebra do sistema de segurança é intrínseca, né? Quando você entra, você não está conversando através de bits e bytes, você não está trocando pacotes? Está trocando, opa, claro que sim. E essa troca de pacotes, um pacote de bits não são dados? Então, aí, pois é, mas aí acho que é uma discussão, o que a lei enxerga como dado? É a foto do fulano, no caso da Dickman? O problema é que a lei não enxerga. Nós é que temos que definir. Então, o dado é o mero tráfego de informação, algo que fluiu do computador do fulano, já é um dado? Para mim é. Se algo veio do computador dele sem que eu tivesse a permissão para isso, eu já estou obtendo alguma coisa. Imagina, voltando àquele exemplo, de vez em quando eu sempre volto para esse exemplo, que os dados são um encanamento hidráulico. Se eu vou lá do lado da casa do Perim, faço um buraco no chão e começo a tirar a água que vai para a casa dele, não importa, eu estou tirando alguma coisa que é dele, não é? Só não serve dessa maneira. Perim, existe uma diferenciação entre dado e informação, efetivamente? Isso é uma pergunta que eu ia fazer para você. Para mim? Bom, porque dado, na verdade, na minha concepção, o que tem dado e informação para mim são a mesma coisa. O que eu acho que você vai ter de diferença é o conhecimento. Eu tenho uma complementação. Quando você conectar dados, você passa a ter conhecimento, você passa a ter alguma coisa além. Se você der, eu peguei do computador do Xandó, zeros e uns, são dados. Mas eles servem para alguma coisa? Provavelmente não. Agora, se eu juntar esses dados e descobrir a senha dele com esses dados, daí eu estou obtendo conhecimento. Deixa eu dar uma outra visão. É bem isso, mas eu acho que um exemplo que talvez ajude a entender melhor. Se eu instalar um radar aqui na Avenida Paulista, um sensor de movimentos. Se eu, a cada pessoa que passar a pé pela calçada e registrar passou um, você tem lá um monte de coisas dizendo pessoa passou em tal hora. Isso é um monte de dados. O que é informação? É eu analisar esses dados e chegar à conclusão de que passa aqui na esquina da Jean de Lima com Paulista 60 pessoas por minuto, passam 90. Sim. Ou tem um horário que não passa. Isso já é informação, é a decorrência da obtenção dos dados. Eu lembro da definição clássica, da nossa época, jovem, que nós falávamos processamento de dados. Obter informação. A faculdade era processamento de dados. O dado processado ele era uma informação. Então a doutrina separa um pouquinho o dado puro, abstrato, da informação que decorre do processamento de dados. Então, e qual que é o diferencial disso numa legislação? Pois é. Então o dado, eu acho que a gente tem que partir para a interpretação técnica, que a gente está fazendo aqui. Então o dado seria algo mais abstrato, que não tem tanto valor, mas a lei entende que ele deve ser protegido. Mais atômico, mais único. Atômico. E a informação, que tem mais valor, mas que tem a mesma proteção de dados. O legislador aqui me parece que o grande objetivo foi realmente proteger perímetro. Não perímetros identificáveis, mas perímetros imaginários. Agora, o que você acha, Renato, do trabalho do legislador? O que você detecta nessa lei como benefícios, como o que realmente a gente pode extrair daí e o que deveria ter sido escrito ou feito de uma forma diferente? Se nós fizermos um comparativo com outras leis, eu diria que o Brasil, claro, tínhamos já essa parte do atraso, mas a lei poderia ter sido um pouquinho mais didática, um pouquinho mais enxuta, inclusive. A minha maior crítica ao dispositivo, ao primeiro
primeira conduta, que é a conduta da evasão, é a pena que é muito baixa. Então, se alguém invade, se houver condições de se demonstrar que foi aquela pessoa, que houve violação do dispositivo, que houve evasão de um dispositivo informático, mediante quebra de um mecanismo de segurança, e com esse fim de obter essa informação, claro que a gente depende do dolo, mas pode ser até automático, isso pode estar inerente, né, à vontade de acessar, se todas essas condições forem preenchidas, a pena é máxima de 1 ano. Ninguém vai preso. Então, isso pode, e essa é a minha crítica, isso pode, por tabela, estimular a prática do crime ao invés de desestimular. E aí, qual é a consequência prática? O pagamento de uma cesta básica, eventualmente uma prestação de serviço à comunidade. Mas uma invasão hoje é um ato muito grave. Mas e se fruto dessa muito invasão decorrer um dano monetário? Aí nós vamos passar para as causas de aumento. E o dano independe da questão penal. Né? Se a pessoa teve um prejuízo mensurável, ela vai poder processar quem causou esse prejuízo. Uhum. A questão é saber se a pessoa que está sendo processada, eventualmente condenada, vai ter dinheiro para pagar. Esse é o grande ponto. O direito existe, o efeito prático é que se questiona. Mas, Xandó, para a gente encerrar já esse longo segundo bloco, nós estamos só no artigo 154A, no caput. Nós temos 3 causas de aumento para discutir na sequência. Acho que a gente vai ter tema para muito programa de férias aí, a gente gravar aqui. Eu queria acrescentar um negócio antes de vocês encerrarem. Peraí. Nessa discussão da lei, né, a gente tem hoje um evento muito importante no Brasil, que é a questão do julgamento do mensalão, que trouxe à tona e trouxe a sociedade para uma discussão de coisas que eram assim tidas como fora da realidade. Né? Supremo Tribunal Federal virou uma coisa de conversa de boteco. Né? Outro dia eu sondei assim, um faxineiro de uma empresa que eu fui visitar e o cara estava me dizendo a importância do Joaquim Barbosa. Então, se o Joaquim Barbosa hoje se candidatasse a presidente da República, provavelmente iria ser um grande rival para o Lula, né? Se vier aí realmente a se candidatar novamente. O que eu acho é que a legislação se tornou um assunto muito mais importante do que nunca. Né? Será que as pessoas estão preparadas, né? Esse é um dos temas recorrentes da gente aqui. Será que a gente realmente tem educação, tem preparo para discutir esse tema dessa legislação e levar as pessoas a compreenderem efetivamente que o celular delas é um dispositivo de informática e que tem dados e que tem informações que podem, por exemplo, permitir a invasão das contas bancárias ou, né, extrair dessas pessoas a privacidade? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente discute isso com a sociedade? O que a gente está fazendo aqui é uma discussão profunda de alta complexidade. É isso. Mas nós temos uma tarefa aqui na nossa discussão, que é tentar melhorar, levar para a sociedade uma percepção mais simples, mais fácil. Quando a gente vai a fundo em algo especial, que é a legislação para crimes informáticos, dentro da tecnologia, isso por si só já é complicado. Então a resposta que eu daria para você é que acho que a maioria das pessoas não está preparada. E nós mesmos, quando discutimos alguns assuntos, não temos o conhecimento que poderíamos ter, né? Mas gostaríamos de ter. De forma que a tecnologia vem muito rápido. Então quando mistura tecnologia com direito, a situação se complica ainda um pouquinho mais. É um grande desafio. A gente tem que combater esse desafio fazendo o que a gente está fazendo. Então, mas será que, na verdade, as pessoas sabem disso, né? De alguma forma você sabe que, por exemplo, pegar a fotografia de um amigo seu e botar um corpo de mulher, né? Fazer uma montagem em Photoshop aí, vai te provocar problemas. Mas será que as pessoas realmente têm a dimensão disso? O Xandó levantou um tema que eu achei muito interessante, que é o banco. Né? O banco ele é um grande instrumento, né, de fraudes e de ataques, e a gente tem pouquíssimo acesso a esses dados porque os bancos se cercam, né, de garantias de que esses dados não fujam do controle, porque eles têm medo de mostrar para as pessoas que as operações que ocorrem na via eletrônica tem muitos problemas ainda. Será que a gente está abrindo a brecha aí para discutir esse tema, Xandó? O que você vê aí? Xandó está engolindo pão de queijo, mas aproveito, Perinho, eu acho que os bancos têm obrigações legais
Eles têm, por lei, a obrigação de manter seus sistemas funcionando da melhor forma possível e manter o sigilo dos seus dados. Os bancos são só uma parte, né? E são vítimas como a Mas é sociedade. muito importante, né? porque na verdade no Brasil o banco exerce um papel que é quase um intermediário do poder público. Né? Isso é tão importante a ponto de, eu vou dar um chute, mas não deve ser muito longe disso, 50% dos e-mails de phishing que eu recebo é atualize o seu dispositivo de segurança do seu banco. Pois é. Mas o objetivo é tirar dinheiro de quem tem dinheiro. Né? Tirar dinheiro de quem tem dinheiro ou de quem não tem, porque na verdade você vê muito ataque e a gente, cara, eu soube outro dia que a minha dentista teve um ataque, sofreu um ataque lá de online, né? O banco disse que ela devia 8 mil reais, alguma coisa desse tipo, que para ela era uma fortuna, né? É o preço de um equipamento qualquer lá. Cara, esse tipo de situação, para ela provocou um monte de problemas, porque ela não pôde se justificar, não tinha como explicar. Cara, o dinheiro some, né, e aparece na conta. E hoje tem até um fenômeno muito interessante que eu estava discutindo com o Mark, o editor do RFD Journal americano, que é o número. Você tem número hoje, dinheiro é número. Né? Mas, Perim, essa questão não tem ser humano, né? da conscientização, isso envolve diretamente a questão legal. Então, por que existe tanto phishing? Porque as pessoas acham que não vai acontecer nada. Se você tem uma legislação eficaz, uma repressão eficaz, uma estrutura de combate também eficaz, você naturalmente leva a conduta inibitória. O problema que nós discutimos aqui nessa lei, em função da pena baixa, é exatamente o contrário. Ao invés de inibir isso, que pode acabar estimulando. Essa é a grande preocupação. Isso é muito interessante. Você mencionou dos bancos, os bancos eu vejo como um elo apenas. E na verdade quem paga a conta somos nós. Né? Se o banco tiver problema, quem paga somos nós. Se os bancos fazem ou propõem ações para melhorar a segurança, seja no mundo jurídico, seja do ponto de vista técnico, na prática, os grandes beneficiados seremos nós, a sociedade, e claro que também os bancos, mas por tabela, a sociedade. Nós dependemos deles e eles dependem de nós. O ponto aqui é melhorar a estrutura do Estado e trazer segurança. Você, Xandó? Pois é, eu fico um pouco impressionado com esse posicionamento do Renato, e eu dou razão, né, para você, Renato. Eu acho que esse abrandamento da pena é uma coisa delicada, porque se até então não existia uma lei que regulamentava, o cara que ia fazer um negócio, ele, puxa, eu não sei o que vai acontecer, não faço ideia. Então, isso por si só, a incerteza já gerava de uma certa maneira, né? Agora, o cara fala, se eu pegar, vou levar um ano, vou comprar umas cestas básicas e tal, eu acho isso complicado. E aí até vou te fazer uma pergunta para a gente encerrar esse bloco, Renato, que é o seguinte: ok, não tínhamos lei nenhuma, agora temos, já é alguma coisa, acho que é bom. Agora, como é que funciona para daqui para frente essa lei ser melhorada? Como é que é a dinâmica para ver? Porque provavelmente outras pessoas, deputados, senadores, advogados, vão sugerir uma série de coisas. Como que é essa dinâmica para que isso seja? Isso não vai parar aqui, porque nós vamos ter alteração do Código Penal inteiro e existem propostas específicas para mudar também essas condutas que, enfim, vieram agora em virtude dessa lei. Código Penal da gente de 1946, é isso? 1940. Né? 40. Então, provavelmente no segundo semestre do ano que vem, nós vamos rever, nós vamos ter uma nova discussão de novas propostas que vão ser discutidas no Congresso. E vamos no próximo bloco, Xandó, falar o seguinte: quem é o dono do dispositivo e o que é vulnerabilidade. Perfeito. Vamos lá. Até a próxima, gente. Esse assunto está dando muito pano para manga. Vamos lá, gente. Até mais. Até o próximo. Até mais, Pessoal, um abraço.